A decisão de parar de beber vai muito além do que simplesmente quebrar um ciclo da minha família. Eu me chamo Patrícia Bueno, tenho 30 anos, eu sou casada, eu sou mãe de 2, estudante de teologia. Nesse canal eu quero te aproximar de Deus. Então, se você ainda não é inscrita, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho para você receber as notificações dos vídeos, devocionais, vlogs e tudo mais que tem aqui. E esse aqui é um vídeo para um quadro de experiências que eu quero trazer para vocês. Experiências de coisas que aconteceram comigo, da minha vida, de decisões que eu tomei, porque eu acredito que de alguma forma eu posso agregar na vida de vocês. E o vídeo de hoje eu quero falar sobre a minha decisão de esse ano de 2024 eu não colocar uma gota de álcool na boca. Mas, para que muitas pessoas acham que é muito simples, porque talvez desde berço já não tem esse costume, eu venho de uma família tradicionalmente alemã. Então, todo churrasco, todo aniversário, todo evento, qualquer coisa, sempre tem um chopp, sempre tem uma cerveja. O meu pai, ele tem uma coleção de garrafas de cerveja, garrafas e latas, é bem legal, assim, ele tem um quarto só pra isso. Vou deixar rodando um vídeo aqui pra vocês terem uma noção do que eu tô falando. E imagina como que é os aniversários, imagina como são os eventos de família. Desde muito nova eu vejo isso, pra mim isso é muito comum. Em qualquer aniversário, em qualquer festa, ter bebida alcoólica. E também, pra mim é muito comum, às vezes até menor de idade já estar bebendo bebida alcoólica. Aquela coisa de, né, é melhor que tome aqui em casa do que tomar fora. Mas não é bem assim que eu penso hoje. E aí, o que aconteceu? Pra você entender um pouco o contexto disso. Todo aniversário, toda festa, sempre é induzido a tomar o álcool, né? Sempre é induzido a toma um pouquinho, toma isso, toma aquilo. Quando eu engravidei da Aurora, minha primeira filha, obviamente eu cortei o álcool, né? Eu parei de beber tudo. Só que aquele vício ainda tava dentro de mim. Porque, gente, eu era assim, viciada. Não posso me dizer que eu era uma alcoólatra, mas eu era uma viciada. O que é um vício? É quando você não consegue passar mais de uma semana, 15 dias sem consumir ou praticar aquela coisa. Então, eu era uma viciada, porque pelo menos 1, 2 vezes por semana a gente tomava vinho, tomava cerveja, todo churrasco de família tinha que ter a cervejinha ali. E aí, o que aconteceu? Engravidei, mas pra não deixar esse vício, vamos dizer assim, eu passei a tomar cerveja sem álcool. E, gente, era quase todos os dias tomando cerveja sem álcool. A Aurora nasceu, comecei a amamentar. Quando ela estava praticamente desmamando, eu comecei a voltar a tomar bebida alcoólica. Então eu sabia, ela acabou de mamar agora, então agora eu posso mamar. E aí depois de tantas horas, gente, olha as desculpas que a gente vai se dando pra poder beber, né? Graças a Deus não causou nenhum mal pra minha filha, eu agradeço muito a Deus. E até porque ela já não tava mais mamando, ela nem tinha leite mais. Logo em seguida eu engravidei do Miguelzinho. Quando eu engravidei dele novamente, parei de beber. Só que eu já tava sentindo que eu não tava muito legal, principalmente em relação à cerveja. Então eu já não bebia mais cerveja sem álcool, o gosto já não me agradava mais. Ele nasceu, eu desmamei os 2. Quando eu desmamei os 2, nos churrascos, nas festas, eu voltei a beber álcool. Só que aí, eu já tava numa pegada um pouco mais elevada. Eu parti pro gin. E o gin, pra quem, né, já passou por essa fase, ou quem tá nesse vício, o gin, além de ser um vício que alcooliza mais rápido, porque o nível de álcool ele é maior, ele é mais caro. Porque você vai querendo comprar as especiarias, comprar os xaropes, comprar isso, comprar aquilo. É um vício caro. E eu já não tava muito bem financeiramente. Eu tava gastando dinheiro nisso, sendo que era totalmente sem necessidade. Certo dia, do nada, caiu minha ficha. Quando eu tava num eventinho assim, né, num churrasquinho assim, com os meus filhos, e eu comecei a sentir que eu tava embriagada. E aí caiu minha ficha no sentido de, caramba, e se os meus filhos precisarem de mim agora, pra alguma coisa urgente, e eu não tô em condições? Eu não podia dirigir, porque eu já tava alterada. Enfim, eu já não tava me sentindo muito bem. Eu tava mais dando atenção para as pessoas, porque eu tava preparando o gin para essas pessoas e tudo mais, ao invés de estar com os meus filhos. E aí caiu minha ficha, eu falei, o que eu tô fazendo? E isso já era final de ano do ano passado. Foi quando eu falei assim, a partir do ano que vem, 2024, no ano de 2024, eu não vou colocar uma gota de álcool na boca. Só que Deus já vinha me dando sinais. E isso é muito doido, porque Deus, ele dá sinais, ele mostra. Olha uma curiosidade muito engraçada. Desde nova, eu tomava muita caipirinha. Quem conhece caipirinha sabe que é cachaça, limão e açúcar. Eu sempre fazia minha caipirinha, fazia caipirinha pra todo mundo. É muito engraçado porque quando a Aurora nasceu, quando eu voltei a beber, e eu fazia caipirinha, gente, eu comecei a ter uma alergia a limão que vocês não estão entendendo. Inclusive, eu vou ver se vocês vão conseguir ver. Eu tô com várias bolinhas aqui no meu braço,
porque essa semana eu fui fazer suco de limão e aí descasquei o limão, mesmo lavando bem a minha mão. Me dá uma alergia num nível extremo que coça e pipoca todo o meu braço, desde que a Aurora nasceu. Eu nunca tinha tido isso, eu já tinha queimado minha mão com limão, as duas mãos, mas eu nunca tinha tido alergias e tudo mais. E hoje eu entendo que já era um sinal de Deus para eu parar com isso. E eu quero dar um embasamento bíblico para vocês dessa tomada de decisão, porque eu já estava no meu momento mais convertido, eu já estava buscando mais a palavra. E aí eu quero trazer esse embasamento bíblico porque tem muitas pessoas que acreditam que o beber álcool é pecado. E não é. Tomar álcool não é pecado. O pecado é se embriagar. Só que muitas pessoas não conseguem manter esse limite. É o que vinha acontecendo comigo. Então, por exemplo, eu queria tomar vinho hoje, mas se eu tivesse a garrafa na minha geladeira, amanhã eu ia tomar de novo, e de novo, e de novo, até acabar. Eu não tinha aquele discernimento de falar, não, hoje eu quero tomar. Não, hoje eu não quero tomar não, vou tomar um suco. Eu não conseguia, a bebida me dominava. E aí eu determinei que em 2024 eu ia ficar zero álcool. Quero voltar a beber? Quero. Mas no final do vídeo eu vou te explicar por quê e qual é a principal decisão que eu tomei baseada em cima disso. Vamos lá para Efésios capítulo 5. Versículo 18. Diz assim: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Aqui já começa falando, para não se embriagar, por quê? Porque você vai perder o controle da situação. É o que acontece. Perde controle do carro, perde controle da voz, começa a alterar a voz, perde controle dos atos. Então, a embriaguez, ela causa isso. E, gente, embriaguez, para muitas pessoas, não é tomar uma caixa de cerveja. Tomar uma lata de cerveja, se essa uma lata já te afeta, você tá ficando embriagado. Se você não tá 100%, você tá ficando embriagado. O limite para consumo de álcool para você dirigir é zero, é tolerância zero. Então, se existe essa tolerância zero, é porque já foi provado que o mínimo de álcool no sangue de muitas pessoas faz elas ficarem embriagadas. Mas vamos lá, agora eu quero ir para Provérbios, capítulo 20, versículo 1. Olha só, o vinho produz zombadores, o álcool leva a brigas. Quem é dominado pela bebida não é sábio. Gente, a pessoa que não consegue passar mais de uma semana sem beber, ela é viciada. Ela pode não se alcoolizar, ela pode não se embriagar, mas o fato de ela ter que tomar um álcoolzinho, alguma coisinha com álcool, porque em mais de uma semana ela já começa a ficar, né, começa a dar aquelas crises, porque a pessoa precisa tomar álcool, já tá dizendo que não é uma pessoa sábia. Olha o que a Bíblia diz sobre embriaguez, gente. Agora presta atenção que diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Presta atenção aonde os bêbados se encontram na Bíblia. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Isso aqui é muito importante, porque agora a gente não está falando somente sobre a pessoa ser tola por ser embriagada, por estar embriagada, por ser uma bêbada, uma viciada em álcool. A gente tá falando aqui, tá escrito na Bíblia, que a pessoa não herdará o reino de Deus. Isso é muito grave, porque você tá abrindo mão da sua eternidade por causa de uma bebedeira, porque você não consegue se controlar. Olha a gravidade dessa situação. Quando eu comecei a ter discernimento disso, eu falei assim, caramba, é como a parábola das 10 virgens, ela tá lá em Mateus capítulo 25, do 1 ao 13. De forma resumida, as 10 virgens, elas foram acordadas porque o noivo estava chegando, e era para elas saírem para recebê-lo. Todas elas se prepararam com as suas lamparinas, só que 5 dessas virgens, elas se prepararam levando azeite a mais, e as outras 5 não. Aí essas insensatas foram pedir para as prudentes para elas dividirem um pouquinho de óleo, porque já tinha acabado, né, o óleo, o azeite delas, e elas falaram assim, não, porque a gente trouxe pra gente. E aí essas 5 virgens insensatas saíram para comprar mais azeite. No que elas saíram para comprar, o noivo chegou, e aí essas 5 virgens que estavam ali preparadas, elas foram pro casamento e as outras 5 ficaram pro lado de fora. Quando bateram a porta, o noivo falou, não, eu não as reconheço. Isso é o reino de Deus. Por quê? A gente tem que estar preparado o tempo inteiro. Uma brecha que a gente abre, se Jesus chega agora, já era, meu bem. Já era, esquece. Porque para pra pensar, você tá ali andando nos caminhos, você vai na igreja, tudo bonitinho. Aí você chega no sábado à noite, ou chega no domingão, meio-dia e ó, entorta os canecos. Fica bêbado. Nessa de ficar bêbado, você bate o carro e morre. Ou então Jesus vem. Do nada, Jesus aparece. E aí, como é que você estava quando isso aconteceu? Você estava nessa lista? Para pra pensar. Você nunca sabe quando vão acontecer as coisas. Então você sempre tem que estar vigilante, você sempre tem que estar preparada. Vamos agora para Romanos, capítulo 14, versículo 21. Eu amo Romanos porque
Quando Paulo escreveu a carta para os romanos, Roma era uma cidade que estava muito perdida, sabe? Na questão de muitas coisas erradas estavam acontecendo lá. É a passagem bíblica, eu acredito que é o livro da Bíblia que mais fala sobre os pecados da humanidade. E tudo que está escrito aqui são coisas que acontecem hoje de forma até pior. É melhor deixar de comer carne ou de beber vinho ou de fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Olha a cena, você tá num churrasco, num aniversário, e você tá começando a se converter, você tá começando a entender que a embriaguez é complicado, não vale a pena, tá escrito aqui que não vai pro céu, os bêbados não herdarão o reino de Deus. E aí nesse churrasco, o pastor da tua igreja senta do lado da churrasqueira e entorta o caneco. Ou até mesmo tomou que seja um copo de cerveja. Você, na verdade, não sabe se ele tá tomando um copo ou se ele tá tomando vários. Mas aí você olha pra esse pastor e pensa, tá aí ó, se o pastor bebe, posso beber. Eu vou lá e tomo um copo. Só que se um copo que eu tomei já me alterou e fez com que eu esquecesse tudo que eu tô aprendendo e eu me embriaguei. Sabe de quem é o erro? Da pessoa que tá ali, como referência naquele ambiente. Bebeu e mostrou pra todo mundo que pode. Só que o mesmo tanto que ele bebeu que não embriagou ele, fez com que eu bebesse o mesmo tanto. E por causa disso eu já me embriaguei. E com isso eu fui lá e comecei a beber muito mais, eu comecei a fazer outras coisas, saio dirigindo bêbada, bato o carro, mato uma família. Olha a responsabilidade. Isso vale pra você também. Paty, eu não sou pastora, eu não sou líder, mas cuidado, sempre tem alguém olhando pra você. Em qualquer momento da sua vida, tem alguém olhando pra você. E esse alguém que tá olhando pra você, às vezes você é a inspiração dessa pessoa. Você pode achar que não, mas às vezes você é a inspiração de alguém. E justamente naquele ambiente, onde você vai lá e você bebe, você tá mostrando pra essa pessoa que não tem problema nenhum em beber. Essa pessoa enche a cara porque ela viu você bebendo. E aí sofre um acidente ou mata uma família, é presa, destrói a vida inteira dela. Porque ela viu você, que é referência da vida dela, bebendo. Olha isso, gente. Isso aqui tem muito a ver com a decisão que eu tomei para 2025 em diante. Eu quero sim voltar a tomar um vinho com meu marido, mas a decisão que eu tomei foi que os meus filhos não vão ver eu beber. Se eu for beber alguma coisa, vai ser com o meu marido, dentro da minha casa, num jantar a dois, de noite. Essa foi a minha decisão. Meus filhos não vão me ver bebendo em churrasco, não vão me ver bebendo em festas, não vão me ver bebendo em casa, porque eu prefiro que eles não vejam, eu prefiro que eles me olhem como uma referência de a minha mãe não bebe isso. E por mais que eu beba, vai ser de noite, as crianças não vão estar vendo. Não é que eu tô fazendo escondido, mas eu não estou induzindo eles ao erro. Porque eles estão me vendo, eles podem me ver com um copinho de vinho. Mas, na cabeça deles, eles não vão ter esse discernimento. Vai ficar cravado na cabeça deles que meus pais bebem, eu vou querer beber. Quando eu tiver minha adolescência, meus 15, 16 anos, eu vou beber, porque meus pais bebem, isso é normal na minha casa. Foi o que aconteceu comigo. Eu errei muito por causa da bebida. E eu não quero voltar pra isso. Ela nunca mais vai me dominar. E aí, complementando com isso, a gente tem uma passagem em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Contudo, tenham cuidado para que sua liberdade não leve outros de consequência mais fraca a tropeçar. Pois se alguém vir você que diz ter um conhecimento superior comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Então o que ele está dizendo aqui? Ele deu um exemplo. Eu tenho ali uma comida que foi oferecida para um Deus não sei das quantas. Eu, com a minha sabedoria hoje, Paty, de estudante de teologia, de estar me mergulhando na palavra, eu sei que era só uma comida, não tem nada a ver. Se eu quiser comer, eu como aquela comida. Eu sei que não é uma oferenda, entendeu? Eu não vou estar comendo como uma oferenda. Mas o fato de eu estar comendo aquilo, por eu estar estudando, eu conhecer a palavra e alguém ver eu fazendo isso, eu não vou ter oportunidade de me explicar pra ela, explicar o contexto de que não, eu não acredito em ídolos, eu não acredito nisso e não sei o quê. Mas a pessoa, ela vai comer achando que ela está fazendo uma oferenda para o ídolo e eu tô levando aquela pessoa a pecar. É a mesma coisa com a bebida. Tá entendendo onde eu quero chegar? Não é só sobre você mais. Quando você se embriaga, quando você peca, não é só sobre você. Quando você pratica imoralidade sexual, quando você, sei lá, todos esses pecados que eu já entrei aqui, eu não quero entrar mais a fundo porque são assuntos bem delicados para o mundo atual, mas quando você tá fazendo isso, você não tá prejudicando só a tua vida. Você tá fazendo com que seus filhos, pessoas perto de você, pessoas que te veem como referência, acabem pecando e vão pra perdição. Você quer ser a pessoa que tá arrastando gente pro inferno ou que tá ajudando pessoas a serem salvas? Você tá mostrando o caminho. Quem convence é o Espírito Santo, mas você tá mostrando que vale a pena seguir o caminho da palavra? Não é o suficiente pra você ainda? Gálatas 5,
21. Inveja, bebedeira, festança desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Não é só uma passagem bíblica de uma pessoa falando. Paty, mas eu quero agradar as pessoas, porque essas pessoas, elas já são acostumadas a beber, a encher a cara. E aí, se eu tô no meio delas, eu quero conviver com elas, eu vou acabar bebendo. Presta atenção, Provérbios, capítulo 23, versículo 20 e 21. Diz assim, não ande com os beberrões. Nem se envolva com os comilões, pois eles caminham para a pobreza e de tanto dormirem terão apenas trapos para se vestir. Isso é muito pesado. Uma pessoa que extrapola na bebida e na comida, lá na frente, ela vai perder muita coisa. Isaías 5:11. Se você tá assistindo até aqui é porque você tá entendendo. E tem alguma coisa te incomodando aí. Se você bebe, tem alguma coisa já te incomodando dizendo, para, chega, acabou. Passa essa fase. Que aflição espera os que se levantam cedo pela manhã para começar a beber e passam a noite tomando vinho para ficar embriagados. Em outras traduções a gente tem assim, ai dos que se levantam cedo para embebedar-se. Esse ai seria tipo assim, você vai se lascar, vai dar ruim pra você. Já tô te avisando. É que nem quando a gente é mãe, a gente fala pros filhos, ai de você se você tirar isso do lugar. É isso que Deus tá querendo dizer. Ai de você que acorda cedo pra poder beber, sabe? Aquele domingão, onde você se prepara, você acorda cedo, que você vai fazer um costelão, fogo de chão, mas tem que já logo cedo tá com a sua cervejinha na mão. Sou eu que tô falando. Eu não tô aqui pra julgar, mas se tá te incomodando, é porque o Espírito Santo que tá aí dentro de você tá falando, olha, eu já te avisei. Para. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. E a gente volta um pouquinho ali em Coríntios capítulo 3, versículo 16, que também diz, vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo, e vocês são esse templo. E aí a gente não fala mais só de bebida, a gente pode trazer aqui o cigarro, as drogas. Não é sobre você, é sobre o Espírito que habita dentro de você. Você tá cheio do Espírito Santo, minha amiga. Você tá cheio do Espírito Santo aí dentro de você e você é o templo do Espírito Santo. Cuidado com o que você come. Imagina se fosse você, uma pessoa, entrando num ambiente fechado. E esse ambiente, ele tá cheio de gordura nas paredes, cheio de fumaça, você não consegue nem respirar. E no chão tá cheio de álcool, que se cair uma faísquinha ali, já era, pega fogo e destrói tudo. Esse é o teu organismo, enquanto você tá bebendo, fumando, comendo tudo quanto é porcaria. E o Espírito Santo tá tendo que conviver aí dentro. Para pra pensar nisso. É justo? Se você quer ter a presença do Espírito Santo, você tá deixando ele habitar nesse seu corpo? Que tal começar a cuidar mais de você? Deus te ama. Então aceita Jesus e se torna filha de Deus. Mas seja completo. Em Apocalipse fala, é melhor que você seja fria ou que você seja quente, mas não seja morna, porque se você for uma pessoa morna, Deus vai te vomitar da boca dele. Então, quando a gente fala de ser morna, é todas essas coisinhas que a gente não abre mão, porque a gente prefere o nosso prazer da nossa carne do que caminhar o que tem escrito na palavra de Deus. Talvez você ainda não tenha recebido as promessas da sua vida, as promessas que Deus tem para sua vida, porque você ainda não abriu mão de prazeres da sua carne. A sua carne fala mais alto do que o seu espírito. Para pra pensar nisso. Então essa foi a minha decisão. 2024, eu tô gravando esse vídeo, a gente tá em agosto. Então já são 8 meses que eu estou sem colocar uma gota de álcool na boca. Passei meu aniversário do meu marido, aniversário de casamento, tomando suco, tomando refrigerante. E eu decidi que até o final do ano, Paty, mas nem no Natal, onde todo mundo vai abrir uma cidra, eu vou abrir talvez uma cidrinha sem álcool, ou um suquinho. Ano novo é a mesma coisa. E no ano que vem, eu já prometi pra Deus que eu quero sim voltar a tomar um vinho com meu marido, porque é um momento nosso. Só que eu e ele e os meus filhos não verão eu tomar álcool, porque eu não quero ser referência pra eles lá na frente e eles falarem, lá em casa é normal, eu vou beber porque lá em casa é normal, todo mundo bebe. Nas festas de aniversário dos meus filhos, não tem álcool. Dos meus sobrinhos sempre teve, porque pra minha família isso é normal. E tá tudo bem, cada um faz o seu jeito. Mas desde que minha filha nasceu, a minha filha mais velha, todos os aniversários não tem álcool. Teve pessoas que deixaram de vir no aniversário dos meus filhos. E ainda falaram, não vai ter cerveja, nem vou. E não foram. E sabe o que acontece? Tá tudo bem. Porque a minha prioridade são os meus filhos. E principalmente,
tudo que eu faço hoje é para honra e glória de Deus. E é assim que eu me sinto muito mais leve, muito mais feliz. Então, se você gostou desse vídeo, você acha que esse vídeo faz sentido para alguém, já compartilha com essa pessoa e comenta aqui para mim como que tá a sua vida hoje em relação à bebedeira. Você é uma viciada, ou seja, não consegue passar 15 dias sem beber. Você é uma embriagada, ou seja, quando você bebe, você sempre acaba se embriagando, passando do limite. Ou você já é sem álcool, zero álcool, há quanto tempo você é assim? Comenta pra mim, eu gosto de saber um pouquinho mais sobre vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.